Pois é, pessoal. Então, quando tiver o conectivo I, só vai ser verdadeiro, né, se as duas proposições forem verdadeiras. Se tiver uma falsa no meio, a proposição ela é falsa. Beleza? Nós vamos passar por todas essas proposições aqui. Eu vou falar do I, do ou, do sim, então, de todos eles. Não se preocupe, até porque você quiser observar a explicação novamente, você volta aí, né? E escuta tudo de novo, beleza? Observa tudo novamente. Mas não se preocupa com relação a esses conectivos, porque, pessoal, nesse curso eu tenho que fazer com que vocês entendam essas regras desses conectivos, do I, do ou, de todos eles, tá? Nem que eu passe aqui 50 dias explicando só isso para vocês, porque é a parte principal do raciocínio lógico. O raciocínio lógico ele se preocupa em julgar frases em verdadeiras ou em falsas. Então a gente precisa entender essas regras. Tá? Beleza? Então o conectivo I nós vamos passar por todos, nós vamos ficar sempre voltando e conversando sobre as regras de cada um deles. Ok? Então vamos observar aqui mais um. Olha só. A disjunção, que também é chamada de disjunção inclusiva. Olha aqui no material. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, o limão é azedo ou a água é azeda. Eu tenho essa frase, né? O limão é azedo ou a água é azeda. Observe uma coisa só. Olha o que nós temos aqui como regra, a nossa lei. A disjunção de duas ou mais proposições só será falsa se todas as proposições envolvidas na operação forem falsas. Caso contrário, a proposição composta é verdadeira. Então, entenda só. Se você tiver uma proposição A, uma proposição B, e no meio tiver o conectivo ou, só vai ser falso se todas as proposições que compõem, se todas as proposições simples que compõem a proposição composta forem falsas. Só vai ser falso nesse caso. Se tiver uma verdadeira, é verdadeiro. Tá? É isso que a regra da disjunção diz. Resumindo, só vai ser falso no ou quando todas forem falsas. Em todos os outros casos, é verdadeiro. Então, vamos observar aqui um exemplo. Olha só. Olha esse exemplo aí. Ó. Olha esse exemplo. O limão é azedo ou a água é azeda. O que é que nós temos aqui? O limão é azedo. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, né, pessoal? O limão é azedo. Observe mais um pouquinho aqui na frente, tem um conectivo ou, né? E aqui tem a água é azeda. A água é azeda, isso é falso, certo, pessoal? Isso é falso. Então observa que você tem aqui, você tem o seguinte, você tem uma proposição verdadeira, você tem uma proposição falsa e no meio você tem o conectivo ou. Tá? Ou. Então isso significa dizer que vai ser verdadeiro. Tá? Por quê? Porque no ou só vai ser falso quando todas forem falsas. Beleza? O conectivo ou só vai ser falso quando todas forem falsas. Então, esse conectivo tem essa característica. Lembrando de uma coisa também, pessoal. Olha só, olha para cá. Ainda há pouco nós estávamos conversando do conectivo I. Agora nós estamos falando do conectivo ou. Todo conectivo ele tem uma representação simbólica, tá? O I é representado por um chapeuzinho, né? E o ou é representado por um Vzinho pequenininho. Olha só, olha aqui, ó. Olha só, olha o símbolo do ou aqui, ó. Deixei aqui bem claro. Aqui eu tenho o ou, né? E o símbolo dele
Está aqui, ó. Tá? Então, se eu quiser representar V ou F, aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Minha primeira proposição é verdadeira, minha segunda proposição é falsa, e no meio tem o conectivo OU, ó. Você põe isso aqui, ó, tá? Para representar o OU, tá? E aí você vai ter V ou F, nós já sabemos que vai ser verdadeiro. Beleza? Então, não esquece também que esses conectivos, eles têm uma representação simbólica, certo? Então, o I é representado por esse chapeuzinho, vamos dizer assim, né? E o OU é representado pelo chapeuzinho ao contrário, que vai ficar um Vzinho, beleza? Então, olha só, essa frase, ela pode ser ainda colocada na condicional, tá? No se então. Olha só, a minha frase pode ser assim, ó. Olha para cá. Se o limão é azedo, então a água é incolor, né? Essa primeira frase aí, eu vou até destacar aqui, tá? Ó, se, né? O limão é azedo, né? Aí tem aqui o então, certo? Então, a água é incolor. Então, nós temos aí essa frase, nós já vimos essa frase com o I, com o OU, agora vamos observar aqui com o se então, beleza? Qual é a regra do se então? Olha só para a regra do se então, olha bem para cá, ó. Olha aqui, regra do se então, ou a lei, vamos chamar de lei, a lei do se então, a lei da condicional. A condicional só será falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Em todos os outros casos, a proposição composta será verdadeira. Então, entenda uma coisa. Quando tiver a condicional, que é a setinha, tá? Essa setinha, qual é a regra dela? Só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só nesse caso é o único conectivo que leva em consideração a ordem. Ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ordem, tá? Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a proposição ela é falsa. Ela é falsa. Aí o meu aluno em sala de aula diz assim: professor, e se as duas forem falsas? Bom, gente, é só vocês observarem a regra, é só você observar a lei, né? A lei diz que só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Pronto, acabou. Se as duas forem falsas, é verdadeiro. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, verdadeiro. Se as duas forem verdadeiras, verdadeiro. Só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vamos observar um exemplo. Olha só. Nós temos aqui essa frase. Se o limão é azedo, então a água é incolor. Vamos trazer aqui o valor lógico para essas proposições. O limão é azedo. Isso é o quê? Verdadeiro. O limão é azedo. E aqui nós temos a água é incolor, né? A água é incolor. Vamos fazer o seguinte, para melhorar o nosso entendimento, eu vou tirar essa palavra incolor daqui, tá? Vou tirar aqui, ó. Tirar. Eu vou colocar outra frase aqui, outro termo. Vou dizer que a água, ela é verde. Verde. Certo? Mudei a frase, mudei. Eu estou dizendo agora a seguinte frase. Estou observando a seguinte frase. Tá? Eu quero saber essa proposição minha aqui. O limão é azedo, o valor lógico dela, o limão é azedo. Se o limão é azedo, então a água é verde. A gente sabe que a água ela é incolor, né? Então, a água é verde, pessoal. A água é verde, isso é falso, certo? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos uma proposição onde a primeira é verdadeira
e a segunda é falsa. Então, e no meio aqui, olha só, esse conectivo se então, qual é a representação dele? É uma seta apontada para a direita, beleza? Essa é a representação dele. Eu tenho V, então F, certo? V, então F, pessoal, isso aqui vai dar o quê? V, então F, isso vai ser falso. Por que vai ser falso? Por que é falso, pessoal? Porque a regra diz, a lei da condicional, que tem aí embaixo, olha só, a lei da condicional diz que a condicional só será falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. E é isso que acontece nessa sentença. Quando eu digo, se o limão é azedo, então a água é verde, eu tenho o limão é azedo verdadeiro, a água é verde, eu tenho falsa, então eu tenho V, então F, ok? V, então F, falso. Se as duas forem falsas, dá o quê? Se as duas forem falsas, vai ser verdadeiro. Verdadeiro, certo? Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a primeira falsa, a segunda verdadeira, verdadeiro. Porque isso é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Pessoal, eu preciso bater nessa tecla, eu preciso conversar com vocês bastante, encher o saco de vocês com relação a isso aqui, tá? Eu preciso encher o saco de vocês com relação a essas regrinhas, tá? Porque nós vamos precisar dessas regras para resolver as questões de raciocínio lógico, beleza? Agora, a condicional, eu queria que vocês entendessem uma coisinha sobre a condicional. A condicional, ela não é apenas representada pelo se, então. Existem alguns termos que também representam a condicional. Isso já aconteceu, já caiu, né, em provas anteriores, tá? Na prova do TRF, na primeira região, né, o CESP cobrou colocando o termo, acho que foi quem, se não me engano. A sentença era assim, a proposição era assim. É até um ditado popular. Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais, chora menos. Pessoal, aí é como se tivesse assim, ó. Se o indivíduo pode mais, então ele chora menos. Ok? Então existem alguns termos que substituem o se então. E mais, o se então pode ser que apareça só o se ou só o então. Como por exemplo, se o gato late, então o cão mia. Mas a minha frase pode ser assim também, ó. Se o gato late, o cão mia. Ou pode ser assim, ó. O gato late, então o cão mia. Não vai aparecer o se e o então, de forma explícita, né? Pode ser que apareça só o se, ou pode ser que apareça só o então no meio. Se aparecer só um dos dois, tá, termos, né, você vai entender que ali tem uma condicional, beleza? E pode ser que apareçam outros termos. Pode ser que não apareça nem o se e nem o então. Quais são os termos que podem aparecer? Quem? Caiu na prova do TRF. Quando? Caso? Logo? Sempre? Pois? Ok? Então, olha só, olha o material aqui. Ó. Vamos voltar aqui. Ó. Pode ser que apareça como tem aqui na nossa segunda frase. Ó. Se o limão é azedo, a água é incolor. Não apareceu o então aí. Né? Não apareceu o então, apareceu só o se. Né? Apareceu só o se. Não tem o então nessa frase. Olha a terceira frase. O limão é azedo, então a água incolou. Observa que apareceu nesse caso só o então, não apareceu o se. Também aí está representada a condicional. E olha o que apareceu aí na outra frase, ó. Quando tem assim, ó, quando o limão é azedo, a água incolou. Quando, olha só esse termo aqui, ó, quando. É óbvio que esses termos nem sempre eles irão aparecer, tem que fazer um certo sentido, né, na minha frase, para eu poder usar. Então, quando no começo também é condicional, representado pela condicional. Olha que a outra frase apareceu, olha o que apareceu na outra frase. Caso o limão seja azedo, a água será incolor. Caso o limão seja azedo, a água será incolor. Então, observa que no começo apareceu esse termo aqui, ó, caso.
tá? Também está aí representando a condicional, o se então. Essa frase, pessoal, é como se tivesse assim, ó. Se o limão é azedo, então a água é incolor. Beleza? Olha o que apareceu aí nessa última frase, ó. Olha o que tem aí, ó. O limão é azedo, né? Logo a água é incolor. Olha o termo que apareceu aqui, ó. Logo, certo? Logo. Também está representando aí a condicional. Beleza, pessoal? Pessoal, além desses, tem dois termos que não apareceram aí, mas deixa eu colocar aqui. O sempre, certo? O sempre. E o quem também. Se aparecer isso aí, se aparecer um desses termos aí, significa também dizer que a condicional está ali apresentada, tá? Então, no caso do sempre, como seria? Seria mais ou menos assim, ó. Sempre que o limão é azedo, a água é incolor. Sempre que o limão é azedo, a água é incolor. Então, tem o sempre aí no começo da frase. Então, isso significa dizer que a regra que eu vou utilizar é a regra da condicional. Também se tivesse o quem, né? Claro que nesse caso não faz sentido, né? Quem colocar nessa frase do limão azedo, a água incolor. Por isso que eu disse que tem que fazer um certo sentido, uma certa coerência e coesão esses termos dentro da sua proposição, tá? Mas como o ditado popular caiu na prova do TRF, quem pode mais chora menos, se aplica, cabe. Então, quem pode mais chora menos é como se tivesse, se o indivíduo pode mais, então ele chora menos. Beleza? Ok.